Graça e paz, amados. É um prazer estar com vocês aqui hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que eu tenho aí compartilhado também com outras pessoas em vários lugares. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença neste lugar. Nós estamos aqui por Ti, pela Tua causa, por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Eu não sou nada diante da Tua presença e eu me submeto ao Senhor neste lugar. Que Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida nesta noite e que o Senhor possa promover restauração, que o Senhor possa promover aquilo que a Tua palavra, aquilo que o conhecimento de hoje tem para realizar em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Arlen, sou líder do Ministério GAAP Brasil. É um grupo de apoio muito parecido com o Celebrando, só que nós usamos outros 12 passos, nós utilizamos os 12 passos dos livros do David Connerfield, mas nós temos um ministério muito parecido com este aqui. E lá nós ministramos codependência e nós tratamos sobre esse assunto durante 6 meses. Nós entendemos que a codependência, existem muitas raízes para isso e existem vários comportamentos. Então nós ministramos durante 6 meses e depois nós temos 1 ano e meio para o tratamento daquilo que nós identificamos, das raízes que nós identificamos ou dos vícios ou das adicções que nós encontramos. E paralelamente a esse programa de restauração que a gente também tem um ministério de restauração na área da sexualidade. Eu vivi na homossexualidade durante muito tempo da minha vida. A homossexualidade entrou na minha história. Cada história é diferente uma das outras, mas na minha história já entrou no processo de rejeição no ventre da minha mãe. Minha mãe não queria um menino, ela desejou uma menina e por todos os meses da sua gestação. E quando eu nasci, ela me vestiu como menina até os 4 anos de idade. Depois disso, eu fui deixado na casa dos meus avós e mais ou menos dos 7 ou 8 anos de idade até mais ou menos aos 10 anos eu fui abusado. E ali foi fortalecido então a questão da homossexualidade na minha vida e depois na adolescência, enfim, eu acabei entrando no comportamento da homossexualidade. Aceitei Jesus muito cedo, fui para a igreja e ali começou um processo de restauração de Deus na minha vida. E a codependência e dependência emocional faz parte da minha história e me ajudou muito no meu processo. Entender as raízes das minhas dores, dos meus abusos, e eu fui entender que meu maior problema não era a homossexualidade em si, e era sim as minhas feridas emocionais, os abusos que eu sofri. Nós vamos falar um pouquinho hoje dos abusos ativos, dos abusos passivos, dentre o processo de dores que cada um de nós aí vivenciamos. Talvez você vai se identificar um pouquinho. E Deus então começou um processo na minha vida. A primeira vez que eu cantei durante muitos anos na igreja, e a primeira vez que eu cantei na igreja, eu cantei virado de costas para a igreja. Tamanha era a timidez, a vergonha. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas, eu me achava uma pessoa totalmente incapaz, feia, eu não valorizava quem eu era, não entendia direito quem eu era. E aquilo que as pessoas falavam a respeito era exatamente aquilo que eu enxergava. E como eu fui, na minha infância também, uma parte dela, eu sofri um abuso pela parte do meu pai biológico, de violência física mesmo, ao ponto de eu não saber responder uma pergunta, e ele me dar um soco na cara por não saber apenas responder uma pergunta, de cair no chão e levar vários pontapés, só porque eu não soube responder uma questão. E sofri muitas questões na minha infância e por conta de tudo aquilo, todos os processos traumáticos que eu vivenciei, então eu adquiri muitos vícios, muitas adicções, e nós vamos ver um pouquinho delas hoje aqui. Então eu adquiri o perfeccionismo, eu adquiri o consumismo, eu adquiri o ativismo, estão se identificando alguns ismos aí, né? Baixa autoestima, complexo de inferioridade. Então eu tive muitos processos a ser tratado além da questão da homossexualidade. A dependência emocional, eu tinha ciúmes do meu gato com a minha esposa chegava em casa, a primeira coisa que ela chegava, o gatinho já ia pro lado dela e eu dizia assim, poxa,
você abraça, você pega o gato primeiro de me cumprimentar, ao invés de falar comigo. Eu era totalmente possessivo. Quando ela saía de casa pela manhã, ela saía primeiro do que eu, e aí o gatinho sempre ficava assim em cima da cama e eu jogava o gatinho longe, né? A minha esposa, ela perdeu todos os amigos. Sobrou só um que está aqui, que é o Edmilson, durou. Porque ele era muito meu amigo, então não deu para jogar fora. Mas os amigos que era só dela, ou eram mais amigos dela, eu dei um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro, né? De mandar embora, de separar a amizade por conta da dependência emocional. Também tive a dependência emocional com o meu pai, já não o biológico, mas o pai adotivo. Fui adotado também para 14, 15 anos, minha mãe acabou falecendo aos 12 anos da minha vida, e depois o meu pai me jogou para fora de casa, me trocou para uma outra pessoa, e aí eu caí na casa de uma prima, e essa prima me levou para a igreja, e aí depois teve um problema lá, eu tive que sair de lá, e acabei entrando na casa do pastor da igreja, e fui adotado por ele, e hoje fazem 23 anos que eu faço parte dessa família, sendo filho, sendo neto, né, agora sendo irmão, sendo primo. E então Deus tem aí restaurado a minha vida. Eu gostaria de mostrar um período também da minha história, de 2005. De 2005 eu fui desenganado pelos médicos, eu tive uma anorexia, eu parei de comer, eu fiquei com 43 quilos. Nessas fotos, não dá para ver muito bem, mas nessas fotos eu já estava já com 7 quilos a mais. Quando eu saí do hospital, eu saí do hospital para morrer em casa, né? Eu já tinha sido desenganado pelos médicos, meu pai já tinha comprado o jazigo no Vale dos Reis, lá no Embu das Artes, e aí eu fui para morrer em casa. Mas Deus tem os seus planos. E os planos de Deus são maiores do que os nossos. Você pode aplaudir a Jesus? Às vezes a gente chega aqui e a gente acha que já é o fim. É o fim do casamento, é o fim da família, é o fim da sua história, mas é apenas o começo. Quando o diabo acha que vai te matar, você vai ressurgir, você vai renascer, você vai ressuscitar em Cristo Jesus, para viver uma nova vida daquilo que Deus tem para realizar. E foi isso que ele fez. Ele mudou a minha história em 2005 para 2006, de um diagnóstico de morte para um diagnóstico de vida. Eu demorei 2 anos para me recuperar, mas para quem estava desenganado pelos médicos, eu já pastoreava nessa época, e eu tenho 39 anos, acabei de fazer agora dia 30 de outubro, pareço uns 25, né? Às vezes as pessoas não dão crédito em mim, quando olha para mim, nossa, é pastor jovem, jovem, 39 anos, né? Obrigado. Bem conservado, Jesus faz isso também. E Deus então, ele começou um processo de restauração na minha vida quando eu voltei para casa. Né? Os médicos me desenganaram, mas aí o povo cristão, o povo de fé, começamos uma batalha em oração. E aí começamos a orar, e no 3º dia de oração já conseguia me colocar de pé, e fui para a igreja naquele dia, porque eu ouvi a voz de Deus, não estou louco, né? Eu ouvi a voz de Deus falando, vai para minha casa, porque hoje é dia de salvação, e foi isso que aconteceu. Eu pedi ajuda para chegar na igreja, que minha esposa já tinha ido. E chegando na igreja, então, eu pedi um momento de oração e orei, e uma pessoa se rendeu a Jesus, uma outra pessoa voltou para Jesus. Naquele dia foi um dia de salvação, de reconciliação, e depois de 6 meses eu já estava assumindo a igreja novamente como pastor. Então Deus agiu poderosamente na minha vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre codependência e dependência emocional. E muitos especialistas, né, tem trabalhado e falado um pouquinho de codependência e dependência emocional sendo a mesma coisa. Na verdade, a dependência emocional, ela está interligada na codependência. Porque a codependência, ela tem 3 vias. Quem sofre de codependência pode sofrer a sua adicção a pessoas, que no caso é a dependência emocional. Pode sofrer adicção a comportamentos, por exemplo, um comportamento ativista é aquele que trabalha demais, né, que dá a sua vida pelo trabalho, trabalha 12 horas, quando não está trabalhando,
fora, está trabalhando em casa, que se trabalha na igreja, quando chega em casa já está pensando o que vai fazer no outro dia, e a mente nunca para. Essa é a mente do ativista, ela não para, está sempre trabalhando. Eu adquiri o ativismo com 9 anos, a partir dos 9 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, para poder comprar as minhas coisinhas, praticamente me autossustentar naquilo que eu queria, e de lá eu nunca mais parei, desde os 9 anos de idade, vendendo sorvete na rua, e fui trabalhando em outros lugares, em churrascaria com 10 anos, trabalhava à noite, e foi assim que eu adquiri o comportamento ativista. E aí existem outros comportamentos, o comportamento perfeccionista e tal, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco desses comportamentos. E coisas, né? Adicção, como a Roseli disse aqui, uma adicção, por exemplo, por alimentação, são coisas, a alimentação, as drogas, o álcool, né? É a dependência com substâncias aí, ou coisas. Então, a codependência é definida com adicção sobre 3 aspectos: adicção a pessoas, adicção a coisas e adicção a comportamentos, né? Um comportamento consumista, por exemplo, né? Que sempre está precisando comprar alguma coisa, mesmo que não precisa, mas sempre está comprando alguma coisa, né? E o que é, então, a codependência, uma das marcas fortes da codependência é o controle. O controle é o carro-chefe do codependente. O codependente sempre está tentando controlar alguém. O codependente sempre está tentando ajudar alguém, mesmo que este alguém não peça. Porque muitas vezes o outro não está pedindo ajuda, mas a gente, como um codependente, se alimenta desse processo de ajudar o outro. Porque quando eu ajudo o outro fica feliz, isso volta para mim, eu fico feliz também. E aí aí eu entro num processo de adicção, num ciclo vicioso, porque quanto mais eu ajudo, mais feliz eu fico. Só que quanto mais feliz eu fico, mais desgastado eu fico, mais exausto eu fico. Aí chega um momento que aí a mulher ou o homem diz assim, é tudo eu. Eu levo essa família nas costas, tudo sou eu que faço. Está se identificando? E aí, enquanto um carrega toda a carga da família, vai ter alguém ou alguém, né? Ou seja, vai ter várias pessoas que não vai carregar o peso, porque uma pessoa está carregando o peso de todo mundo. E aí está reclamando, porque é tudo eu, mas na verdade, por causa do controle e por causa do perfeccionismo que está ligado ao controle, ninguém faz tão bem como ele ou como ela. Então você pode ficar aí sentadinho. Deixa que eu faço no seu lugar. Porque quando eu pedi para você fazer, você não fez direito. Você é relaxado, você é relaxada. Ninguém faz como eu. E aí chega uma hora que você já está até aqui de coisas para fazer e não dá conta. Esse é o controlador, que ele fica exausto o tempo todo. E esses comportamentos que eu disse aqui, esses comportamentos adictos, né, que muitas vezes nós temos, o que ele faz com as nossas emoções? Ele esvazia o nosso tanque emocional. Nós ficamos com o tanque emocional vazio, empobrecido. E aí, quanto mais, então, eu estou na adicção de um comportamento, mais eu vou me esvaziando. E quanto mais vazio eu estou, mais eu quero buscar o meu objeto da adicção. Ou seja, se eu trabalho, eu vou trabalhar mais. Se eu exijo de mim o perfeccionismo, eu vou me exigir ainda mais. Tá? Então, ou seja, eu vou dobrando o meu grau de vício, de adicção. O que é um codependente? O codependente é uma pessoa que depende das relações baseadas em problemas. Porque um codependente só se mete em problema. Porque ele se mete onde não é chamado. O foco está sempre no outro. O codependente tem como alvo o outro, ajudar esse outro. E eu vou falar uma coisa, para nós pastores, missionários ou líderes que estão aqui, é um grande perigo a codependência. Porque quanto mais você ajuda alguém, mais você quer ajudar, não pela necessidade do outro, mas pela sua própria necessidade. Só que a gente não vê, não enxerga, porque é prazeroso. Tem muita gente que acha que está fazendo pelo ministério e coloca o nome de Deus. Está se desgastando, perde a sua vida, perde a sua qualidade de vida. Muitos líderes estão tendo problemas de saúde, estão perdendo famílias por causa do ministério, das atividades ministeriais, e aí estão dizendo que estão trabalhando em nome de Deus, mas na verdade estão trabalhando em nome de si mesmos, porque é um processo doentio e eles estão se alimentando do processo.
Tem muito missionário que vai para fora do país e volta frustrado. Por quê? Porque chega lá e demora 5, 4, 6 anos para poder conseguir evangelizar alguém. E aí ele fica frustrado porque ele não conseguiu se alimentar do outro. Não tem ninguém para eu ajudar? Eu estou aprendendo a língua ainda? Né? Então ele volta, e volta frustrado. E aí a igreja muitas vezes tem que tratar esse missionário porque ele é um codependente. E tudo aquilo, ampliando um pouquinho mais a codependência, tudo o que te tira o poder de escolha é codependência. E aí uma pergunta para você discutir no grupo. Nem sei se posso fazer isso, mas estou fazendo. O que te tira o poder de escolha? Tem muita gente que quer amar, mas não consegue demonstrar o amor. Te tira o poder de escolha? Te tira. Que você tem vontade de fazer, mas você não faz. Você tem vontade de abraçar, mas não abraça. Você tem vontade de dizer eu te amo, mas você não consegue. Então, tudo aquilo que te tira o poder de escolha é codependência. Então, você está viciado, você está adicto nessa situação, neste comportamento. Você pode estar adicto também nessa pessoa. Quando a adicção é outra pessoa, o nosso sentido de identidade pessoal pode ser restringido ou superlotado pelos problemas e pela identidade dessa outra pessoa. A codependência, dependendo do estágio da pessoa, ela se envolve tanto no problema do outro, que o problema do outro passa a ser dele, já não é mais da pessoa. Não é mais a pessoa que luta pelo problema, sou eu que luto pelo problema da outra pessoa. Ou seja, a pessoa não está fazendo esforço nenhum, quem está fazendo esforço por ela sou eu. E aí eu pergunto, nós conseguimos mudar os outros? Não conseguimos mudar. Nós temos dificuldade de nos mudar. Precisamos da ajuda de Deus, não é? Nós aprendemos isso na primeira lição. Eu posso dizer nós, porque nós também pegamos um pouquinho de Celebrando a Recuperação, na primeira lição. E nós entendemos então de que nós não somos deuses. Não somos deuses da vida do outro. Nós não temos o controle de atuar na vida, de restaurar, de melhorar um outro. Quem tem esse poder é Deus. Nós somos colaboradores, facilitadores do conhecimento de Deus sobre o outro. Nós damos conselhos, indicamos o caminho, mas o outro precisa escolher esse caminho. Precisa da decisão desse outro querer também. E o codependente, então, o que acontece com ele? Ele luta para preencher o grande vazio emocional. Então ele está o tempo todo tentando preencher o seu emocional. E aí ele começa com os comportamentos, com pessoas, ele com coisas, e ele vai colocando. E aí me reporta um versículo bíblico, que está lá em Marcos, capítulo 12, verso 30, muito conhecido e é a base da fé nossa. Se nós aplicarmos isso na nossa vida, nós não precisamos cumprir mais nada, apenas esses versículos aqui, ó. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. O segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. E o codependente, o que ele faz? Ele ama o outro. Ele coloca o outro, ajudar o outro acima dele mesmo. Mas nós temos uma ordem. A ordem é sequencial. É Deus, eu e o outro. O outro está no terceiro patamar, não está também no segundo. E o codependente coloca o outro em primeiro lugar, porque o codependente ele se coloca como um Deus na vida do outro. Pais super protetores se colocam na posição de deuses na vida dos seus filhos. Eu pergunto, a sua ligação, aonde o seu filho está, vai mudar o ambiente, vai mudar o risco que ele corre de alguma coisa? Não. Então você ficar ligando de 5 em 5 minutos para ele onde você está, não vai mudar alguma coisa. O que precisa acontecer? Eu preciso aprender a entregar os meus filhos, os seus filhos, nas mãos de Deus e aprender a confiar. Só que o codependente tem um grande problema. Que problema é? O controle. E entregar o controle está na lição do passo 4, não é isso? Já estou virando celebrando. Só está aqui, né? E aí nós temos dificuldade. Às vezes o programa segue, mas a gente não seguiu ainda. Às vezes a gente não entregou. Então, pais que têm problemas
com a superproteção, paralisa o seu filho. Até mesmo Augusto Cury, ele diz em um dos seus livros, ele disse assim, que os pais controladores, eles inibem o crescimento emocional e psicológico do seu filho, da criança. Porque eu não preciso pensar enquanto o outro pensa por mim. Sabe aquela coisa? Vai chover. O dia que ele tomar um banho de chuva, ele vai lembrar que ele tem que levar o guarda-chuva. O dia que ele passar frio quando ele sair, ele vai lembrar que ele tem que levar a blusa. Ele tem que olhar para o tempo, ele tem que despertar. Pessoas passivas, filhos passivos por causa dos pais controladores, vão casar ou vão se relacionar com mulheres, vamos colocar os homens assim, homens passivos vão procurar nos seus relacionamentos mulheres controladoras. Por quê? Porque uma passiva com ele passivo, vai ficar os dois cruzando o braço, e aí, quem vai? Quem dita a regra? Vai pra onde? Não sei, vai comer o quê? Não sei. Escolhe você, não, escolhe você. Passa os dois com fome, né? Não dá certo. Dois controladores juntos, o que acontece? Não se bica. Porque um quer controlar mais o outro. Minha sogra, depois que meu sogro faleceu, ela foi morar em casa. Nós já estávamos em Paraguaçu Paulista, nós morávamos em São Paulo, e mudamos para Paraguaçu faz 4 anos. Nós estamos lá como missionários, pastores missionários lá. E minha sogra, então, ela veio morar com a gente. E minha sogra, ela é controladora, e ela sabe disso, que eu já falei isso para ela. E aí, eu dava uma virada na porta, assim, a fechadura, uma virada só, uma volta, né, uma volta. E aí ela ia lá e dava 2 voltas. E eu falava assim, com uma volta só não segurou o ladrão, só com 2? E ainda indagava, será que o ladrão já sabe que eu só dei uma volta, por isso ele vai roubar essa casa? Então com 2 ele já sabe, não, ela deu 2 voltas, não vou roubar mais. E aí o controle dela começou a mexer comigo, porque eu também estou no processo do controle, de abandonar o controle. E aí um dia eu estava ministrando no nosso curso, aqui em São Paulo, e aí eu estava falando sobre controle. E aí eu digo, quando um controlador encontra outro controlador, há um choque, os dois não se bicam. Aí eu lembrei, e eu, minha sogra. Então, ou seja, eu estava aumentando o meu controle para não deixar ela me controlar. Eu estava melhorando ou piorando? Piorando. Tinha dias que eu saía para fora de casa e eu gritava na rua assim, Senhor, eu não aguento, me ajuda. Porque eu não podia fazer isso em casa, sou pastor, líder, né? Pastor dela também, vai pegar mal, testemunho. Então aí eu falava com Deus, e eu aprendi na ira que a gente tem que colocar para fora, né? Na aula da ira, que a gente tem aula da ira também. E aí na aula da ira, eu aprendi que a gente tem que colocar para fora. E aí Deus é aquele que aguenta tudo. O outro não aguenta, mas Deus aguenta. E eu tinha medo de falar as coisas para Deus. Eu achava, meu Deus, ele vai soltar um raio na minha cabeça. Falsa culpa. E aí eu tive que aprender que Deus, mesmo que eu não expresso, Ele já sabe, porque Ele conhece a profundidade do meu coração. Então, mesmo que você não expresse, que você tem vontade de matar o outro quando dá uma fechada no trânsito, ou quando alguém fala alguma coisa errada para você, que dá vontade, né? Deus conhece. Então, não tenha medo de dizer para Deus, Deus, eu estou com vontade. Só fica na vontade, irmão. Então expressa, coloca para fora a vontade e diante de Deus. E depois você pede perdão para Deus por você ter acumulado todos esses seus sentimentos. Então o codependente, a codependência é tudo aquilo que me tira o poder de escolha. E o codependente, ele passa a vida tentando fazer o impossível para manter as pessoas felizes. Olha só. Eu passo a minha vida inteira me preocupando com a felicidade dos outros e esqueço a minha felicidade. E vai chegar um ponto que a depressão ela vai entrar na minha alma. Por quê? Porque eu passei a minha vida inteira pensando no meu marido, eu passei a minha vida inteira pensando nos meus filhos, pensando na minha família, em agradar os meus pais, eu passei minha vida inteira tentando agradar os outros. E aí, para agradar os outros, eu precisei me desagradar. Ou seja, eu descumpri um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Deus, eu e o próximo. Porque se eu entender essa regrinha, eu vou ter um relacionamento com o outro saudável. Porque eu vou me valorizar. Eu não estou falando de forma egocêntrica, pensando em mim de forma egocêntrica. Não, eu estou falando de forma equilibrada. E quando eu falo de forma equilibrada, eu entendo que Deus
eu vou amá-lo, eu vou me amar e eu vou amar o outro de forma saudável. E aí, se eu me amar de forma saudável, eu também não preciso amar o outro de forma doentia, que é o processo da dependência emocional. Porque o dependente emocional, ele coloca o outro como suporte de segurança para a sua vida. Eu preciso de você para funcionar. Porque se você não estiver na minha vida, eu não funciono bem. Fica vazio, fica triste, eu me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado. Abandonado por todo mundo, não abandonado por você. Tem muita gente que diz assim, eu vou me matar, porque ninguém me ama. Quem é esse ninguém? Porque quando a gente fala ninguém, é muita gente, né? Tem alguém aqui que me ama? Cuidado, se você me conhece agora e está respondendo que me ama, você tem características de dependente. Porque o dependente é assim. Ele encontrou com você, você é o amor da minha vida. Se for na amizade, nossa, como você não chegou antes? Você é aquela pessoa perfeita para a gente caminhar junto. Você é meu amigo, mais chegado que o irmão. Quantas horas você conhece ele? 5 minutos atrás. O dependente emocional, ele coloca o outro como suporte, né? Ele coloca o outro como um ponto de apoio, um ponto de segurança. Deixa eu seguir meu roteirinho aqui, senão eu perco. Então vamos lá. A codependência, então, ela foi descoberta, né, através das pesquisas e tal, foi iniciado primeiramente nos alcoólicos, né, nos alcoolistas, com alguns sintomas. Então, profundas mágoas em relação a Deus, revoltados, independentes, com muita dependência próximas. E aí, o alcoólico, o alcoolista, ele é dependente do álcool. E aí a família ficou dependente do alcoolismo, ou seja, aquilo que o alcoolismo produziu naquela família. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é depressiva, ela tem uma adicção, vamos colocar assim, uma doença. E aí ela é depressiva, a família vai regir, ou seja, o sistema vai funcionar a partir da depressão daquela mãe, por exemplo. Então, aquela família o sistema vai funcionar a partir da dependência daquela primeira pessoa que está doente. Por isso que, assim, quando uma pessoa está doente, possivelmente a família toda está. Uma família doente, um filho ferido. Então, às vezes, existem pessoas que dizem assim para mim, pastor, trata o meu filho. E coloco o filho, o adolescente, o jovem lá nas minhas mãos, como se só ele tivesse problema. E aí, quando a gente vai ver a história da família, os pais são mais doentes ou promoveram a doença no filho. Então, eu preciso tratar a família toda. Eu tenho uma visão de terapia, visão sistêmica, que eu sou terapeuta na visão sistêmica, e aí eu vou ter que tratar a família inteira do sistema, porque não é apenas um doente, já está a família toda adoecida. E o codependente, então, ele é tipo um salvador. O codependente, ele se coloca para salvar as outras pessoas, ele se coloca como um Deus para salvar essas outras pessoas, porque ele acha que se ele salvar, se ele ajudar as outras pessoas, ele está enchendo o seu tanque de amor também, porque ele está feliz com aquilo. Só que não é bem assim, o seu tanque não é abastecido. Pelo contrário, o seu tanque emocional é esvaziado. E aí ele vai ter exaustão. Né? Pessoas com altos índices de codependência gravitam em torno de pessoas nas mesmas condições. O que significa que num auditório como esse, se tiver pessoas solteiras aqui, vai ter as suas anteninhas e vai se ligar com outro codependente. Pastor, mas eu só encontro pessoas que só me enroscam na vida, só para seus problemas. Mas que eu atraio, né? Por causa da codependência. Uma pessoa, por exemplo, que está lá no cantinho, ela se sente menosprezada, ou vitimada, ou rejeitada, ou ela acha que todo mundo é melhor do que ela, então ela tenta se defender, ela tenta ficar na dela, então ela meio que se isola. E aí o que acontece? Se existe uma pessoa muito parecida com a outra pessoa, o que vai fazer? Vai se juntar, ou se não, se é o salvador, vai olhar e vai dizer, por que a pessoa está sozinha? Não, eu vou lá para ficar sozinho celebrando, não. Então, ou seja,
Uma meia pessoa encontra uma outra meia pessoa e acha que vai se completar e vai se tornar uma. Não se torna uma. Pelo contrário, essa meia pessoa vai esvaziar a outra pessoa. Porque um vai começar a sugar o pouco que o outro tem. Porque são duas pessoas carentes se relacionando agora. Então eu pego, me relaciono com a Roseli e aí eu tiro dela o que ela tem para me dar. E ela também vai retirar de mim o que eu tenho para dar. Vai chegar um momento que eu já não tenho mais, ela também não tem mais e começam as brigas e as discussões. Vai chegar no momento, então, em que eu vou partir para fora dessa amizade, desse relacionamento. Eu quero respirar. E é aonde que o dependente emocional não aceita. Por quê? Porque você está me rejeitando, você está acabando com a minha vida. Porque se você sair da minha vida, acabou. Porque eu preciso de você. Que sem você, cadê minha felicidade? Não existe. Nos noticiários nós estamos vendo isso, né? As pessoas matando umas às outras quando elas rompem os relacionamentos. Se você tiver alguma coisa para anotar, anota assim: o amor é uma escolha. É um título de um livro, mas eu uso essa frase para a vida. O amor é uma escolha, nós precisamos deixar com que as pessoas possam escolher. Eu não tenho o direito de escolher pelo outro, a não ser que esse dependa de mim enquanto criança. Mas a partir do momento que ele cresce, ele tem a sua individualidade, ele vai ter os seus desejos, e os seus gostos e o seu querer também. E esse querer precisa ser respeitado. Quando o meu querer não é respeitado, vira codependência ou dependência emocional. Porque eu me torno abusivo. Então, muitas pessoas estão abusando umas das outras sem perceber o abuso. Porque eu quero que você vá no mesmo lugar que eu vou. Mas por quê? Porque eu quero. Como assim? Alguém assinou um contrato? Você assinou um contrato? Minha vida é sua? Nós demos as nossas vidas para Deus. As nossas vidas é do Senhor, não é do outro. Mesmo cônjuge seu, ele não é seu dono. E nós muitas vezes permitimos, nós entregamos a nossa vida para o outro. Às vezes a gente olha o outro como culpado, mas na verdade a culpa é nossa. Por quê? Porque nós temos um limite. Olha só, Deus nos deu um pedacinho aqui, ó, de espaço para a gente colocar um limite para o outro. Se o outro está invadindo, é porque eu estou permitindo. Então eu preciso aprender a dizer não. O não, ele é saudável, mas para uma pessoa que aprendeu que não é tudo forma negativa, ou seja, não é rejeição, não consegue dar não. Porque acha que não vai magoar, porque acha que o outro não vai entender, ele vai se afastar de mim. Só que o não é apenas o limite para o outro não ser o quê? Evasivo. Então eu preciso, quanto pessoa saudável, dizer não e dizer assim: eu te amo mesmo com o meu não. Olhe para mim de forma saudável. Olha, eu estou dizendo não. Hoje não posso te dar carona porque eu vou passar em outro lugar e aí vai me atrasar ou eu não quero. Então hoje não, mas semana que vem eu te dou carona. A pessoa, se ela não entende não, ela leva como rejeição, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar de bico e não vai olhar na tua cara no outro dia. Sim ou não? Os dependentes, sim. Os necessitados, os carentes, sim. Porque eles tendem a olhar o não como processo de rejeição. Rejeição, na minha visão, é negação do amor. Então, o que é rejeição? É negação do amor, quando eu nego amor ao outro. Só que quando eu digo não para o outro, eu não estou negando o amor. Eu só estou dizendo que eu não quero, que essa é a minha vontade. Eu tive que aprender a dizer não e tive que aprender a ouvir não. E a parte de ouvir não para mim foi a parte mais difícil, por causa do controle. Então, amar, proteger e cuidar é a enorme responsabilidade do homem. E este é o desejo de Cristo, de forma saudável. Eu tenho algumas características para falarmos sobre os traços comuns nos codependentes. E a primeira característica, ele é guiado por uma ou mais compulsões. Tá? Então aí nós temos algumas compulsões. Eu pulei o slide, né, que era o primeiro, mas eu falo aqui, está aqui na minha pauta aqui. Algumas compulsões, vamos lá.
de algumas substâncias químicas, cocaína, maconha, fumo, heroína, álcool, remédios, jogos da internet, né, joguinhos do celular, distúrbios alimentares, ataques de raiva, ativismo, consumismo, né? O consumista é aquele que compra sem necessidade. É aquele que diz assim, olha, eu vou ali na loja de R$1,99, eu só vou comprar uma Tupperware, quando volto com 3 sacolas. Vou ali no shopping comprar um sapato, quando volto com 3 pares de sapato. Né? Sempre está comprando além. E aí o que acontece? As dívidas ele sempre está no vermelho, porque ele sempre está comprando em excesso. Eu era um consumista crônico, ao ponto de fazer a compra pela internet, passar o cartão, e aí como eu já estava no vermelho, não podia fazer mais a compra, mas eu escolhia, eu passava o cartão e chegava no finalzinho eu cancelava. Mas só do fato de eu passar ali horas escolhendo o produto, que alívio. Mundo da fantasia. O meu mundo da fantasia era as compras. Eu lembro que eu era adolescente, eu trabalhava como office boy aqui em São Paulo, e aí eu gostava muito da Avenida Paulista, e lá do centro também, tinha muitas lojas. E aí eu ficava horas e horas olhando as lojas e dizia, quando eu receber eu vou comprar essa roupa. Eu olhava as pessoas da rua, da Paulista, que todo mundo anda bem arrumado ali, aí eu olhava, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar essa roupa, eu vou comprar esse sapato. Eu ficava o tempo inteiro olhando as pessoas e olhando as vitrines, para quando eu tivesse dinheiro, comprar. O ativista é aquele que está trabalhando o tempo todo, está trabalhando com a mente. Então, eu sempre fui ativista na igreja, eu passei por todos os ministérios da igreja, só não os das mulheres. Eu do infantil como criança, mas como professor infantil, sim. E porque eu tinha necessidade de estar fazendo alguma coisa. E aí, as compulsões envolvem outras, né? Distúrbios sexuais, exibicionismo, pornografia, perfeccionismo, e eu quero parar um pouquinho no perfeccionismo. Então, o perfeccionista é aquele que tem como característica a tirania dos deveres. O que significa isso? Que ele tem a sensação constante de que nunca fez o melhor. Sempre está faltando alguma coisa. Precisa melhorar alguma coisa. Se ele limpou, não limpou direito. Deixa eu dar uma olhadinha. Se eu revisei, eu reviso uma vez, eu reviso 2 vezes, aí eu acho que ainda tem um erro, e aí eu fico procurando os erros. Ele se autodeprecia o tempo todo. O perfeccionista sempre está dizendo para si mesmo, eu devo melhorar, devia ter feito melhor, eu devo ser capaz de melhorar, sempre eu devo alguma coisa. E aí ele está sempre olhando para si, cobrando de si e também cobrando das outras pessoas. Ele sempre aumenta os seus esforços para agradar a si mesmo e também para agradar a Deus. Só que dentro da igreja, muitas vezes ele vai se esforçar para isso e ele não vai conseguir, porque ele luta para conseguir obedecer e tal, e aí ele chega num patamar e parece que Deus já subiu 2 degraus acima dele. Então ele nunca consegue atingir a Deus, ele nunca consegue agradar a Deus. Um perfeccionista tem muito problema de entender a graça de Deus. Por que Deus abençoou aquele não fez nada? Como assim? Ele não fez nada e já está recebendo a bênção? E eu aqui trabalhando, camelando na igreja, chego 2 horas mais cedo para fazer tudo e não recebo nada, Deus. Ele tem uma mensagem de injustiça na vida dele. E aí ele coloca toda essa responsabilidade sobre Deus. Já está dando a minha hora? Misericórdia. Eu nem comecei, Senhor. Ai, Jesus dos crentes. O perfeccionista produz uma imagem distorcida de Deus com sensações de dúvida, rebeldia e raiva contra um Deus a quem nunca conseguimos agradar. Ou seja, ele está sempre se exigindo mais. Ele limpou o carro, mas não limpou direito. Ou o outro não limpou direito, ele tem que refazer. Você contratou uma empregada doméstica, mas ela não limpou como você, tem que refazer. E muitas vezes o perfeccionista vem dos pais autoritários, dos pais talvez com comportamento perfeccionista, dos pais que só souberam lidar conosco através da crítica, só crítica. Que, tipo, você fez, mas não fez nada direito, ainda falta limpar melhor, você precisa fazer melhor. Então você estudou, tirou 9, não, você tem que tirar 10, nunca é o suficiente. Quando você estuda e tira 10, você não fez mais do que a sua obrigação. Todos os seus méritos são colocados para baixo, não há elogios, há sempre cobrança. Então, pais excessivamente críticos gera filhos com problemas que podem sim ser levados ao perfeccionismo ou problemas com baixa
autoestima. Então, guiado por várias compulsões, né? Segundo, compelido e atormentado pela sua família disfuncional de origem. O que significa isso? Significa que sempre ele está ouvindo uma mensagem na sua mente. Uma mensagem que ele não fez nada, que ele não faz nada direito, sempre uma mensagem negativa. Eu pergunto, o que é que você tem ouvido? Quais são as mensagens que você ouve na sua mente que você não é capaz? Que o seu casamento não vai dar certo, que você foi condicionado para o fracasso? Quais são as mensagens que ecoam na sua mente? Porque elas precisam ser detectadas e silenciadas. Né? Talvez você ouve, você não serve para nada, você não vai conseguir. Nós precisamos então silenciar essas mensagens que vêm lá de trás. Muitas vezes uma família que passou pela pobreza, não teve recursos, hoje ela tem dois comportamentos: ou ela gasta demais, porque lá atrás teve falta, agora que eu tenho então eu vou gastar, ela vira um consumista, ou ela vai para o outro lado, que é a avareza. Então ela tem o recurso, mas ela gasta de medo de faltar para o outro dia. Então, o comportamento, ele é atormentado pela família disfuncional de origem, ou seja, a mensagem que a família de origem traz. Existem famílias, por exemplo, que ecoam a mensagem de que homem nenhum presta. Se essa mãe ou essa avó não teve um bom relacionamento familiar com este homem, qual é a mensagem que ela vai passar? De que homem não presta. Muitas mulheres estão entrando num relacionamento lésbico por conta de mensagens subliminares que ecoam na sua mente, de que homem não presta. Se homem não presta, o homem é violento, com quem que eu vou namorar? Com quem que eu vou ficar? O que me resta além do homem? Então, e muitos homens também são culpados disso, porque são brutos, são violentos, não dão afetividade para as mulheres. Muitas mulheres casadas estão trocando seus maridos por conta de uma outra mulher que é dócil, que faz carinho, né? que é mais suave, mais delicada, porque o homem muitas vezes é bruto, não sabe amar. Né? E aí muitas vezes essas mulheres então estão encontrando um amor em outras mulheres. Existem muitas raízes da homossexualidade, muitas, mas eu estou dizendo que uma parte delas envolve também essa questão aqui. Baixa autoestima, então um codependente, uma das características do codependente é ter baixa autoestima, maturidade baixa, não se sente merecedor de amor e respeito por parte dos outros, tem falta de satisfação consigo mesmo, ele valoriza muito os seus defeitos e desvaloriza as suas qualidades. Existem pessoas que quando você fala assim, olha, parabéns, você fez bem feito, a pessoa não gosta de receber elogio. Ela acha que você está querendo alguma coisa, se você vai elogiar ela porque você está querendo alguma coisa dela. Mas fala para mim, o que está acontecendo? Você está querendo o quê? Pode ser sincero. O fato de não ter a consciência do seu valor, isso não quer dizer que isso é real. Porque nós temos o valor alto que custou a vida de Jesus. O meu valor e o seu valor custou o valor de uma vida, que foi a vida de Cristo. Então eu e você precisamos entender e colocar na nossa mente João 3,16, que Deus amou as nossas vidas, que Ele deu o seu único Filho por amor a mim e por amor a você. O codependente, ele tem uma das características, a certeza de que a sua felicidade depende dos outros. Por isso que ele precisa tanto das outras pessoas. Ele tem a necessidade de comprar muitas vezes o amor desse outro a qualquer custo. Às vezes ele compra com presentes, com coisas e fica dando para poder manter essa pessoa ao seu lado. Ele gosta de controlar a vida desse outro. Ele precisa ter a atenção desse outro para si. E tem a certeza de que se esse outro agisse de outra forma ou mudasse algo, ele seria feliz. Aí eu pergunto, você depende de alguém para ser feliz? Porque o codependente, ele precisa desse outro para ser feliz. Às vezes a primeira coisa que a gente responde é não. Mas será que na prática é não mesmo? O quanto é que uma pessoa não te dá um bom dia, que isso mexe com a sua estrutura? O quanto é que essa pessoa já chega com um bico desse tamanho, com uma cara mal-humorada, que você muda o seu comportamento? Porque se você não fez nada e você muda o comportamento do outro também é um estímulo para você. Ou seja, você não está seguro o suficiente, você precisa desse outro para ser feliz. Porque tem muita gente em casa, bem, aí quando chega alguém de fora ruim, fica ruim também, isso é codependência. Porque eu preciso desse outro para ser feliz. Eu estava feliz, mas você entrou zangado, eu também fiquei irado. Fiquei irado com o quê? Porque você não está dando a atenção que eu preciso, que eu mereço.
Ou seja, o meu humor depende do outro. Já deu o meu tempo. Né? Vamos fazer Gostos Soares? Obrigado, gente. Eu sou codependente também. Estou no processo. Tá, a gente vai mudar hoje. Glória a Deus. Eu vou correr. Eu tenho uma maratona para fazer agora, tá bom? Vamos lá, seguindo junto comigo. Quinta característica, se sente desmesuradamente responsável pelo outro. Então o codependente acha que é o... Como que é? A última bolacha do pacote? O codependente acha que precisa dele, sabe assim? Tipo, sem eu vocês não são nada nessa casa, já ouviram isso? Tudo sou eu aqui. Não é? Deus está falando aí? Ai meu Deus, acho que a Rosalia não chama mais. Acha que é a chave para a solução dos problemas do outro. Então eu acho que o outro precisa de mim para solucionar. Existem líderes que acham que se ele não tiver, o negócio não funciona. Ei, você não é Deus. Nós não somos. Se você faltar, Deus vai levantar outro para colocar no teu lugar e vai fazer a mesma coisa que você. Até que ponto você acha que o que você faz é imprescindível para deixar o outro feliz? Isso aqui é uma pergunta para o grupo, viu? Anota aí. Até que ponto você acha que o que você faz é imprescindível para deixar o outro feliz? Porque o codependente, ele acha que o outro precisa dele. Senão ele não funciona, senão ele não vai para frente. Senão ele não faz. Se eu não mandar ele pagar a conta, ele não paga. Sexta característica, relacionamento desfigurado pelo desequilíbrio entre dependência e independência. Vamos supor aqui num relacionamento conjugal. Então, no relacionamento conjugal, nós temos a pessoa que vamos colocar uma roda. Para a direita é a dependência e para a esquerda a independência. Tá? Isso não tem nada a ver com equilíbrio, porque tanto a dependência quanto a independência estão de forma desequilibrada. Não é um comportamento equilibrado. Porque o comportamento equilibrado é o comportamento da interdependência. Então, quando eu estou na interdependência, eu estou no caminho saudável, no caminho do equilíbrio. Mas a dependência não, e a independência também não. E a independência pode nos levar a termos um relacionamento extremamente independentes. Um exemplo, quando não há mais tempo juntos, quando vivem em mundos diferentes ou não tem mais nada em comum. Um exemplo, um casal. O casal, eles estão ali na mesma casa se relacionando, mas eles estão fazendo atividades sempre. Cada um tendo atividades diferentes, não fazem nada junto. Não tem tempo juntos. Ou seja, eles estão casados, mas estão totalmente separados. Existem pessoas que já estão separadas há anos. E por causa da religião, elas não separam, porque Deus odeia o divórcio, então não separam. Mas elas já estão divorciadas há tempos. Existem casais, por exemplo, que já estão em camas separadas. Existe mais divórcio do que isso? Então não houve um divórcio físico, mas houve um divórcio emocional. E isso vamos colocar, existem pessoas, por exemplo, que têm um adultério emocional. Ou seja, tem a pessoa, mas está pensando, fantasiando relações sexuais com outra. Isso é um adultério emocional. Estou desejando outra pessoa. A Bíblia diz, Jesus dizendo que se eu cobiçar o outro, não é? A mulher do outro, eu já estou pecando. Eu não estou falando de tentação. Tentação todos nós somos. Estou falando de alimentar algo. Porque tentar você pode ser tentado. Eu olhei, mas aí você pode resistir. Não posso. É a mesma coisa de vontade de matar. Vou matar você. Que é aquela coisa que eu disse aqui da raiva e tal. Que você tem vontade de matar o outro e estrangular o outro. Só que aí você lembra que você não pode. Então isso é tentação. Agora, a partir do momento em que você começa a planejar como você vai matar esse outro, já não é mais tentação. Ok? Então, deixa de ser tentação quando eu começo a fantasiar já tendo uma relação fantasiosa com esse outro. E a independência coloca esse casal, então, separados, mesmo estando junto. E na dependência, um não funciona sem o outro. Então, a dependência exagerada nesse relacionamento. Numa relação de dependência, as pessoas ficam amarradas por uma corda invisível, onde o menor movimento de uma causa uma reação na outra. Então, ou seja, se um chega mal-humorado, já muda o meu humor também. Por quê? Porque o outro muda, eu mudo junto. Então, é comum
o codependente está convencido ou acreditar que a sua força vem de outra pessoa ou do relacionamento. Nós precisamos encontrar a linha da interdependência. Quem controla o relacionamento precisa descer um pouquinho e abandonar o controle. E quem está totalmente passivo, dependente das ações do outro, precisa subir um pouquinho para encontrar a linha da interdependência. Porque quando nós tivermos essa linha da interdependência, ninguém vai mandar ninguém, ninguém vai controlar ninguém, e cada um vai fazer o que precisa ser feito. Ou seja, vai agir de forma saudável e vai eliminar muitos problemas relacionais. A sétima característica da codependência é que ele é mestre da negação. O problema dele não é tão grave assim. Você vai ver, as coisas vão mudar. Né? A família que eu tive não é tão problemática assim. Não, meu pai ou minha mãe, eu não sofri nenhum tipo de abuso. Aí eu quero dizer que se você foi abandonado, o que é abandonado? Se eles não participaram da sua vida, é um abandono. E isso é rejeição, porque como eu disse, rejeição é ausência de amor. Se ele não esteve presente na sua vida, ele esteve o quê? Ausente. Se ele esteve ausente, como ele te beijou? Como que ele te abraçou? Então, ou seja, você sofreu um abuso. A ausência é abuso, abuso passivo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Em nome de Jesus vai dar tempo. Para o relógio. Falta fé, Senhor. Me perdoa. Então, vocês já ouvem muito sobre o processo de negação. Muitas vezes nós estamos ainda negando. Sabe o diabético? Meu pai é diabético, tá? Eu estou gravando aqui no Periscope, espero que ele não esteja me vendo. E ele é diabético. E aí, quando eu chego em casa, geralmente tem uns vidrinhos de doce. E aí eu falo, pai, você pode comer doce, mas não é para as visitas. Ele come junto com as visitas, né, claro. E então, ou seja, ele está se enganando, porque ele sabe que ele tem aquela doença, mas ele não admite. E aí muitas pessoas estão negando o teor da gravidade da sua doença emocional. Porque se nós ouvíssemos agora que nós estamos com um diagnóstico de câncer, nós faríamos de tudo. O que o médico falar, nós faríamos. Mas como nós estamos doentes emocionalmente, dizendo, nós deixamos para lá. Só que muitas pessoas estão morrendo por causa das suas emoções doentias. Muitas pessoas estão com depressão, muitas pessoas estão com doenças psicossomáticas, estão adoecendo, estão morrendo literalmente, porque não consideram gravemente as suas doenças psíquicas e emocionais. O codependente, ele preocupa-se com circunstâncias que não pode mudar e tenta mudá-las, ou seja, ele está sempre se frustrando, tentando mudar ou controlar as circunstâncias ou pessoas que estão além do seu controle e que sempre vão estar. Muitos pais me dizem, pastor, o meu filho ou minha filha estão com tendências homossexuais e estão na igreja e tal, e tem todo um histórico para a gente trabalhar isso, mas enfim. E aí está querendo namorar, o que eu faço? Eu tiro da faculdade, eu mudo de cidade. Eu digo, você não vai fazer nada disso, você vai entregar o seu controle a Deus. E você vai depender de Deus, porque a única coisa que você pode fazer é orar. Porque ou você pode trazer o seu filho para perto de você e estar com ele nesse processo de luta que ele está vivendo, de escolhas mal feitas. Você vai sofrer, claro, mas você vai estar com ele, ou você escolhe passar por isso longe dele. É uma escolha que a gente faz. A gente vai fazer essa escolha com ele perto, ou ela perto, ou a gente longe. Mas uma coisa é certa, a minha atitude e a sua atitude não vai mudar o outro. Só que o codependente acha que ele pode mudar esse outro, mas não muda, porque o outro tem escolha. E se o outro diz, eu não quero, ele vai viver o que ele quer. Então você pode mudar de cidade, lá ele vai encontrar alguém. Você pode mudar ele de faculdade, lá ele vai encontrar alguém. Você pode tirar ele do grupinho deles de drogas aqui, só que lá na outra cidade, lá no outro bairro, lá na outra escola, na outra faculdade, ele vai encontrar outros grupos. Consegue entender, gente? Nós não temos o controle sobre o outro, só que o codependente acha que tem. A vida é pontuada por extremos. Os relacionamentos são marcados por extremos entre amor e guerra, raiva e carinho. Muitas vezes o homem é manso no trabalho, submisso ao líder dele e tal, mas chega em casa, ele é grosseiro, ele é estúpido, ele fala palavrão. Então um dia ele está lá em cima, um dia ele está lá embaixo. Ou seja, ele, como se diz, oscila. Ótimo, obrigado, gente. Ele oscila o tempo todo, tá? Então, ele está sempre nos extremos.
Tá? Então, está sempre, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Então, um dia ele está assim, dando aleluia, glória a Deus, e matando o diabo, derrubando gigantes. No outro dia, quem sou eu? Pobre de mim, miserável sou. Né? Então, ele sempre está nos extremos. 10ª característica do codependente: está sempre procurando aquilo que falta em sua vida. Ele está sempre procurando alguma coisa para preenchê-lo. Ele é inquieto, ele é insatisfeito em qualquer situação, nunca tem o bastante, nunca compra o suficiente, o controle que exerce não basta, seu peso nunca é o ideal, é insaciável sexualmente, sua adicção, seja qual for, nunca o sacia.